Olá, começa agora o CNT Multinotícias, que tem o compromisso de apresentar conteúdos que vão além do que acontece no dia a dia. Tudo para levar mais informação até você. Então confira os temas dessa edição. Você vai ver como a fiscalização ajuda a identificar combustíveis adulterados e por que esse controle é importante para proteger o consumidor. A rotina digital parece simples e instantânea, mas por trás dela existe uma infraestrutura que consome energia, usa água e traz novos desafios para o futuro da tecnologia. E a gente também vai falar sobre felicidade. Mais do que sensação passageira, ela envolve fatores biológicos e a forma como cada pessoa constrói a própria experiência de vida. E no sul do país, as mudanças climáticas e o desmatamento colocam em risco uma árvore que faz parte da paisagem, da cultura e da vida de comunidades indígenas. A gente mostra por que proteger a araucária também é proteger um modo de existência. Você acompanha agora no CNT Multinotícias. Quando você encosta para abastecer num posto de gasolina, confia que o combustível que está recebendo é de qualidade? Ainda existem muitos casos de adulteração e a dificuldade é que essa é uma fraude difícil de identificar e de comprovar. Mas a fiscalização existe e é ela que permite um controle mais eficiente daquilo que sai das bombas de combustível. Para realizar esse trabalho, a Agência Nacional de Petróleo trabalha com parcerias em todo o país. E no Paraná, um laboratório da Universidade Federal ajuda a monitorar essa qualidade. Então vamos conferir como os testes são feitos e por que isso protege o consumidor. O combustível move o país, mas também pode virar dor de cabeça quando está fora de especificação. E a adulteração não é caso raro. Por isso, o monitoramento da qualidade tem reforço com a atuação conjunta da Associação Nacional de Petróleo e de laboratórios parceiros. No Paraná, o Laboratório de Análises de Combustível Automotivos da UFPR participa desse trabalho há mais de 20 anos. E o caminho começa com a coleta das amostras nos postos. A atividade principal para a Agência Nacional do Petróleo é coletar amostras nos postos. Então a gente faz um sorteio usando um software da ANP. Nós temos uma equipe de coleta que recolhe essas amostras, vê preço de bomba, preço de nota fiscal, que são informações complementares que a ANP solicita. Essas amostras são trazidas para cá e nós realizamos uma bateria de ensaios na gasolina, no álcool e no diesel para verificar a qualidade do combustível, se ele está conforme a norma ou não. O impacto não está só no rendimento e na vida útil dos carros. Em máquinas e motores modernos, combustível ruim pode significar prejuízo grande em pouco tempo. Hoje em dia, assim, a tecnologia de máquinas, de motores, de injeção eletrônica, ela é muito exigente. Eu digo assim que a qualidade do combustível hoje ela é equivalente, é necessidade equivalente a de um medicamento, né? Mas ele é um combustível, ele é produzido em grande quantidade, ele é transportado em grande quantidade. E às vezes as pessoas com uma máquina na mão, que tem um alto valor, uma colheitadeira de 2 milhões de reais, se você não tomar cuidado do combustível, você pode ter um prejuízo rapidinho de 30 mil reais. Cada combustível passa por uma checagem diferente. No etanol, alguns testes já dão pistas importantes. Esse programa a gente faz, por exemplo, para etanol, o teor de etanol, para ver se atende a especificação, pH e condutividade, que são dois parâmetros que estão relacionados também com a qualidade e possíveis adulterações, e o aspecto, que é um ensaio simples, o aspecto, mas ele diz muita coisa preliminarmente, em relação a algum tipo de contaminação. Na gasolina, a análise ajuda a identificar quando algo fora do padrão entrou na mistura. Ele dá um perfil da distribuição dos componentes na gasolina. Então, a adição de algum componente diferente ele vai alterar essa distribuição e assim
é possível perceber se houve alguma adulteração ou se aquela gasolina estava dentro dos parâmetros estabelecidos. E são produtos utilizados na indústria petroquímica, né, que tem subsídio por ser matéria-prima, e eles são adicionados para se ganhar, né, em termos de valores aí na gasolina. Entre as não conformidades, uma das mais comuns é aumentar o teor de etanol na gasolina. Como o etanol ele tem um custo mais baixo, né, e ele é adicionado à gasolina sem um teste específico, não tem como perceber, e como a maioria dos carros no Brasil são flex, também o consumidor não percebe que ele foi lesado, né? Então a questão aí é um prejuízo financeiro que o consumidor vai estar tendo por pagar por um combustível que tem uma energia interna maior e está recebendo um combustível com uma energia menor, né? Vai rodar menos. No diesel, o laboratório verifica, entre outros pontos, se a mistura tem o percentual correto de biodiesel e se existe água. É feito um teste, né, num equipamento chamado espectrofotômetro de infravermelho, que mede a quantidade do biodiesel no diesel, né? Como o biodiesel ainda é um produto mais caro que o diesel, algumas distribuidoras não colocam a quantidade suficiente. Então esse é um dos parâmetros que aparecem fora de especificação. Outra questão em relação ao diesel é a facilidade que ele tem de absorver água em algumas situações, né? E os motores de hoje em dia, modernos, estão exigentes em relação a essa presença de água. Então tem limites bastante pequenos toleráveis para o diesel, principalmente para o diesel S10, né? A única questão envolvida é a presença do enxofre, que ele sim causa um mal para o meio ambiente, né? Então ali no S500 a quantidade é maior, então ele gera um resíduo um pouco mais poluente do que o diesel S10. Em termos de rendimento é a mesma coisa. O laboratório processa cerca de 700 amostras por mês. E esses resultados ajudam a Agência Nacional de Petróleo. E esses resultados são reportados para a ANP, que ele gera um mapa nacional da qualidade do combustível. E em função desse resultado, a ANP dirige a fiscalização, normalmente para pegar quadrilha, né? Então tem uma quadrilha que está vendendo combustível fora de especificação, então eles vão atrás. Redes de postos ou distribuidora que esteja agindo de má fé. Esse trabalho de bastidor ajuda a proteger o consumidor, melhora a fiscalização e ainda transforma o laboratório em espaço de formação com práticas aplicadas para problemas reais. Eu acredito que esse tipo de atividade aqui, a atividade da universidade, associada a uma atividade externa, né, ela traz situações reais para dentro da universidade, desafios reais para dentro da universidade que às vezes no dia a dia da universidade a gente não consegue enxergar. Então nós temos aí, quando os alunos eles estão aqui fazendo seus estágios, desenvolvendo dissertações de mestrado, suas teses de doutorados, eles têm acesso a equipamentos, por exemplo, que estão adequados a um sistema de qualidade que não teria normalmente na universidade. No próximo bloco, a gente mostra a estrutura física que existe por trás da nuvem e da inteligência artificial. É logo mais. Você salva uma foto, assiste a um vídeo, usa um aplicativo e tudo parece que acontece de forma instantânea. Mas por trás da nossa rotina digital existe uma estrutura física enorme, que consome energia e usa muita água, trazendo novos desafios e mostrando que o impacto da tecnologia precisa entrar na conta. Toda vez que alguém salva uma foto, envia um arquivo ou acessa um serviço online, existe uma estrutura trabalhando por trás. São os chamados data centers.
espaços que armazenam dados e mantêm aplicações funcionando o tempo todo. Os data centers das grandes empresas provedoras de nuvem, de serviço de nuvem, eles têm um uso mais variado. Eles hospedam as aplicações que a gente costuma usar via internet e também hospeda armazenamento. A gente tem mais de um data center aqui dentro da Unicamp, né? Aqui no Instituto de Computação, em particular, o nosso data center é mais voltado para pesquisa. Na Unicamp, um desses centros recebeu o nome de Abapuru e é voltado à pesquisa. Ali, professores e estudantes usam grande capacidade computacional para processar enormes volumes de informações e estudar problemas complexos, inclusive em parceria com o setor de energia, com pesquisas que envolvem o pré-sal. O grande conhecimento está na exploração que eles chamam de onshore, né? dentro do continente. Quando a gente vai para o pré-sal, muda muita coisa, né? E é um cenário relativamente novo. Então tem muitas lacunas na área de engenharia que ainda não foram preenchidas. Se usar técnicas de IA do nosso laboratório, a gente consegue preencher essas lacunas. Esse tipo de estrutura permite cruzar dados em velocidade e escala muito acima do que seria possível manualmente. E é isso que torna viável testar cenários, comparar resultados e avançar em áreas que dependem de cálculos intensivos. Imagina que eu tenho que resolver um problema de pesquisa. Normalmente esses problemas são problemas que a gente não sabe qual é o caminho. Então, ninguém nunca resolveu ainda, é um problema que está em aberto. Então, eu preciso achar uma solução para esse problema. Então, eu preciso rodar muitos experimentos para poder colher esses resultados e aí fazer a análise em cima desses resultados. Para poder fazer isso, eu preciso de um grande poder computacional. Mas esse poder tem custo. E não se trata apenas de investimento financeiro. Para funcionar sem superaquecer, os data centers consomem muita energia e, em muitos casos, também grandes volumes de água. Toda a cadeia produtiva relacionada ao data center que deve ser levada em consideração. Então, para produzir os chips que estão nesses computadores, você demanda muita água lá na fábrica, né? Em muitos data centers, toda a parte de resfriamento é baseado no uso de água. Parte dessa água ela evapora para fazer essa troca de calor. E aí, quando essa água evapora, você precisa inserir mais água no sistema e, com isso, você tem um consumo de água que precisa também ser uma água limpa, uma água potável. Ou seja, a expansão da inteligência artificial, da nuvem e do processamento de dados traz também um debate ambiental. Quanto mais tecnologia se usa, maior fica a necessidade de pensar em eficiência. E é nesse ponto que a pesquisa tenta abrir outro caminho, deixando de depender só de grandes estruturas, com uma proposta que é reaproveitar equipamentos menores para rodar modelos de inteligência artificial com menos gasto de energia. A Unicamp tem um convênio com a Receita Federal, onde a gente recebeu esses dispositivos que são TV Boxes, né? São dispositivos que você conecta na sua TV para deixar sua TV inteligente, né? Esse equipamento, ele é um pequeno computador e ele tem capacidade de rodar modelos menores, mas que ainda assim nos dão uma boa resposta, considerando a tarefa que a gente quer resolver. Então a gente está atuando nessa frente, dentro do que a gente chama de computação sustentável e ainda inteligência artificial. Esses dispositivos podem processar dados localmente e ajudar em tarefas do cotidiano, como monitorar fluxo de veículos, filas e circulação de pessoas, sem exigir a mesma estrutura pesada de um grande centro de dados. A gente utiliza a inteligência artificial para resolver problemas de uma cidade, por exemplo, contar veículos, contar pessoas numa fila, contar veículos num estacionamento, né? E a gente usa a inteligência artificial para isso. A gente usa imagem e a inteligência artificial olha para essa imagem e conta quantos veículos, quantas pessoas tem, enfim, a gente pode, inclusive, resolver outros problemas. A discussão não é se a tecnologia vai aumentar, porque isso já está acontecendo. A questão é como ampliar esse uso sem ignorar os custos que vêm junto com ele. Aqui na Unicamp, a gente tenta utilizar o campus como um laboratório vivo. E aí dentro de uma cidade você tem todos esses ambientes, tem escolas, tem hospitais. Então a gente poderia desenvolver soluções para colocar nesses diferentes lugares,
utilizando um equipamento que já está disponível aqui para a gente. E agora a gente fala sobre uma pergunta que acredito que muita gente já se fez. O que é a felicidade? Quem entende do assunto explica que, mais do que momentos de alegria, a felicidade é um processo complexo, que envolve o funcionamento do cérebro e a forma como cada pessoa enxerga a vida. A felicidade pode até parecer simples, mas não é igual para todo mundo. O que traz o bem-estar para uma pessoa pode não ter o mesmo efeito para outra. E isso tem explicação. Do ponto de vista do cérebro, sentir prazer e satisfação ativa substâncias importantes como a dopamina, a serotonina e a ocitocina, que estão ligadas ao equilíbrio emocional e à sensação de recompensa. Por isso, hábitos simples fazem diferença, como cultivar relações, praticar gratidão e cuidar do corpo. A felicidade fala de um lugar, gente, muito mais sobre aquilo que eu conquisto diante de uma dificuldade. Tá? Uma pessoa que nasce e ela nunca teve que conquistar nada, ela dificilmente será feliz, porque a liberação de neurotransmissores de prazer, como serotonina, dopamina, ela só se dá pela gratificação que a gente consegue. Então vamos lá, né? Se o meu cérebro não encontra dificuldades para nada, ele não libera esses neurotransmissores. Logo, a felicidade cerebral, química, se torna alguma coisa muito distante. Tá? E sim, as pessoas reagem diferentemente a todas as nossas emoções. Por quê? Porque a neurotransmissão, tal qual a nossa digital, ela é individualizada, cada um tem a sua, não existe uma neurotransmissão padronizada. Mas é importante entender uma coisa. Ser feliz não significa estar bem o tempo todo. A tristeza também faz parte da vida. E em meio a tudo isso, as redes sociais também influenciam e muito. A ideia de vidas perfeitas pode gerar comparações e até uma pressão para estar feliz o tempo inteiro. Mas para fugir dessa armadilha, é preciso considerar o que está na tela como um recorte da realidade. Quando a gente fala sobre felicidade e a gente fala sobre redes sociais, nós entramos aí num buraco negro. Por quê? Porque todas as vezes que o meu cérebro entrar num nível de comparação, a gente sempre vai encontrar pontos negativos. Isso é verdade. O grande pulo do gato nessa situação toda é eu sempre me analisar do ponto de vista de caixinhas. Tá? Nós não teremos todas as caixinhas preenchidas. Não teremos. E que bom, porque a gente sempre vai ter, a partir de uma caixinha que não está preenchida, a busca por preenchê-la. E quando a gente busca e a gente conquista, a gente libera neurotransmissores de prazer. Logo, a gente alcança alguns momentos de felicidade. No fim das contas, ser feliz não é seguir uma fórmula, é entender a própria história e valorizar o que faz sentido para cada um. E depois do intervalo, a gente vai até o sul do país para entender como o clima e o desmatamento ameaçam uma árvore que faz parte da cultura de muitas comunidades. É daqui a pouco. Você já sentiu que o clima anda meio fora de ritmo? Um calor que dura mais do que o esperado, um inverno que parece que demora para ir embora? Isso não é só impressão. E essas mudanças climáticas, elas impactam no equilíbrio da natureza. No sul do Brasil, por exemplo, essa mudança ameaça um símbolo da paisagem e da cultura local, que é a araucária. Vamos ver o que a mudança climática e o desmatamento estão fazendo com essa floresta e por que os caigangues protegem a árvore e também protegem um modo de vida. A sensação de estações confusas tem explicação. É o reflexo da crise climática. E o planeta já sentiu isso com força. 2024 foi o ano mais quente registrado e a temperatura média global chegou a 1,6 graus Celsius acima do período de referência, ultrapassando 1,5 grau, marca apontada como limite seguro pelo Acordo de Paris. No sul, esse aquecimento se soma a um problema antigo, que é o desmatamento. E essa combinação atinge em cheio uma árvore que virou identidade do Paraná e de vários municípios. A araucária está em bandeiras, brasões e na memória de muita gente.
Só que junto com o símbolo também fica visível um ciclo de exploração madeireira que reduziu drasticamente a presença da espécie. Atualmente, o principal fator que está levando à redução da distribuição das araucárias está relacionado ao desmatamento, desmatamento ilegal, e são áreas que potencialmente poderiam manter a espécie e outras espécies associadas, que compõem a floresta umbrófila mista, a floresta de araucária, mas foram removidas do seu habitat. E agora, no futuro, a gente fez essa projeção para entender como que vai interagir esses dois fatores daqui a 30, 40 anos, Então, a gente viu que as mudanças climáticas vão agravar esse cenário ainda mais. O resultado dessa devastação aparece em números. Nas últimas décadas, a araucária perdeu 87% da cobertura. E a tendência preocupa. Um estudo coordenado pela Universidade Federal do Paraná indica que até 2050 a espécie pode perder pelo menos mais 70% da área onde ainda ocorre. A araucária é típica da floresta ombrófila mista, presente no sul e no sudeste. Uma formação florestal que sofre com o aumento da temperatura. Mas não é só uma árvore que está em risco. As mudanças no ambiente atingem também quem tem uma relação ancestral com ela. Para o povo caigangue, a araucária não é apenas uma paisagem. É alimento, é medicina e é sagrada. Quando eu estou próxima da araucária, assim, eu sinto a força, da natureza. Eu sinto muita força, assim, sabe, dela, Então, a gente ainda cuida da araucária porque ela é muito sagrada para nós. Ela é medicina. Além dela ser medicina, ela é alimentos, E quando a floresta some, o que se perde não é só sombra e pinhão. Perde-se história. Jovina relembra o impacto de ver a araucária cair ainda na infância, quando a extração entrou dentro do território indígena. Sou do tempo da ditadura militar, Então eu era criança, mas eu lembro que foi até feita uma serraria dentro da comunidade indígena, na época, mas eu era criança, mas eu lembro dessa época. E antigamente, nosso povo caigangue, eles não falavam português, Então, o não indígena, ele chegava e fazia o que bem entendia dentro das comunidades, não tinha conversa. Mesmo depois de viver o desmatamento de perto, muitas famílias mantiveram as árvores restantes e seguiram plantando. O plantio vira resistência, segurança alimentar e também fortalecimento comunitário. Fiz 10 anos, minha mãe e outras mulheres também começou a plantar araucária. Então ele tem mais de 40 anos agora, Então já deu até fruto, deu pinhão, já. E eu fui, depois de 30 anos, eu voltei para a minha terra de origem, onde eu nasci, então eu vi tudo o que minha mãe tinha plantado, Então eu também ajudei a colher, os pinhão para os nossos alimentos, Esse é para o fortalecimento da nossa comunidade também, O Brasil tem leis que protegem florestas e espécies ameaçadas, como a Lei de Crimes Ambientais. Mas pesquisadores e comunidades apontam que não basta impedir o corte. Para a araucária continuar existindo, é preciso ampliar o plantio, recuperar áreas e manter a floresta em pé, valendo mais do que quando derrubada. Para Jovina, o futuro depende de frear o desmatamento, respeitando aquilo que é sagrado para os povos indígenas. É um recado que vale para a floresta, para o clima e para a vida que depende deles. Eu queria assim que os seres humanos soubessem, o quanto é triste você morar dentro de uma terra indígena, que tudo que existe em cima dessa terra para nós é tudo sagrado, para o povo indígena. Mas se você não parar e pensar, o devastamento vai continuar do mesmo jeito, a mortalidade do povo indígena vai continuar. Isso é muito triste para nós. O futuro das florestas depende das escolhas feitas agora, Cada área recuperada e cada proteção que sai do papel ajuda a garantir que a araucária continue sendo um símbolo vivo. E com essa mensagem sobre a importância da preservação, a gente termina o nosso CNT Multi de hoje. Mas se você quiser continuar acompanhando conteúdos como esse, é só acessar o aplicativo gratuito CNT Play
E você também pode participar do nosso jornal enviando as suas sugestões através do e-mail cntmulti@redecnt.com.br. Eu agradeço a sua companhia e até amanhã.